Fala pessoal, nós estamos aqui hoje com o pastor Rubens e também a Larissa. Eles falarão hoje um pouco da sua história, do sonho de gerar filhos para a glória de Deus. Eles que já são pai da Gabi Seibert, uma grande mulher de Deus. Conta para nós, Larissa, como é que é essa trajetória de vocês? Na verdade, uma trajetória bem longa, Gabriel. A gente tem 9 anos que a gente tenta engravidar. Nós casamos em 2009. E de lá pra cá a gente sempre teve esse sonho de gerar, né? O Rubens já tinha a Gabriela de um relacionamento anterior, né? Antes mesmo dele se converter. E aí, quando a gente casou, eu disse sim pra ele, disse sim pra Gabriela. A Gabriela é nossa filha, sim. Mas havia um desejo de nós gerarmos outro filho, né? E durante... A gente se programou. Nós vamos... 5 anos, né, nossos planos. Aquela história, né? 5 anos depois de casado, a gente vai ter filho. Vamos casar, depois de 5 anos vamos passear bastante, filhos. Namorar, curtir, depois ter filho. E aí, em 2014, nós paramos de tomar o anticoncepcional, né? Agora vamos... Nós não, você, amor. Eu não tomava, não. Não, vamos ter filho agora, né? Nossos planos eram esses. Agora é a hora certa. E aí começamos a tentar engravidar. Para remédio, procura médico, vamos fazer tratamento. Eu já sabia que eu tinha a SOP, Síndrome do Ovário Policístico. E o médico falou, ó, Larissa, agora você vai parar. E durante 1 ano é normal você tentar ter filhos, não conseguir, ok. E aí nós ficamos tentando, praticando, né, amor? Parte boa do negócio. E aí aí a gente ficou, passou 1 ano e nada, não vinha filho. E aí volta no médico e toma vitamina, e toma isso, toma aquilo. E aí você já começa a não sentir uma segurança com aquele médico. Procurei outro médico, enfim, passei por 3 médicos ginecologistas. Em 2017, eu cheguei no médico que ele falou assim, Larissa, vamos fazer aqui um exame, uma ressonância magnética para ver se você tem algum tipo de endometriose e tal. Eu já tinha ouvido falar de endometriose, mas nunca nenhum médico tinha levantado essa suspeita. Apesar de eu ter muita dor quando eu menstruo, né? Antes eu tinha muito mais, eu ia parar em pronto-socorro, eu relatava isso aos médicos, mas ninguém levantava nenhum tipo de suspeita. E eu deixo até um alerta aqui. São dores que levavam até desmaio, né? Sim, eu desmaiava, era coisa muito pesada. E nenhum médico levantava essa suspeita, então eu já deixo até um alerta aqui, porque às vezes a gente ouve o outro falando que tem, mas a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, né? Então eu não imaginava que eu teria essa doença e nem o médico levantava suspeita, então pra mim tava tudo certo. Então de 2014 até 2017 foram 3 anos sem descobrir o que eu tinha, sem tratar, sem nada. E em 2017, quando eu fiz a ressonância, que foi detectado que eu tinha endometriose profunda, ali pra mim foi um choque. E o médico falou, olha, não, mas fica tranquilo, você vai tomar um remédio que vai tratar isso e tudo mais. Mas eu fiquei assim, eu falei, e agora, doutor? Ele, não, você é nova. Eu sempre recebia essas coisas. Ah, você é nova, fica tranquilo. Você tá ansiosa, nossa, tá muito ansiosa. A hora que você descansar, o filho vai vir. Eu ouvi isso por 9 anos, são 9 anos nessa trajetória. Não só médicos, como as pessoas, depois eu até vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o erro que as pessoas cometem, né, quando na cobrança exagerada de ter filhos, e um desses erros é esse, nossa, muito ansiosa, a hora que você descansar vai vir, que a ansiedade atrapalha. E aí eu ouvi isso de médicos, inclusive. E ali eu comecei a fazer o tratamento para endometriose, comecei a tomar um remédio que, segundo esse médico, ia fazer com que os focos de endometriose diminuíssem e eu conseguisse engravidar, mas não foi isso que aconteceu. Em 2018, foi um grande susto, eu fui fazer uma outra ressonância que as dores foram piorando e nada de filho e só dor, menstruava, muita dor. E aí em 2018 eu descobri um cisto no meu ovário, um cisto muito grande. Ele chegou a ter 17 centímetros no meu ovário direito. E quando eu fui no médico, eu senti que tinha uma coisa estranha, minha barriga crescendo. E assim, nesse meio tempo, tudo você acha que tá grávida. Aconteceu alguma coisa, nossa, tô grávida. Nossa, agora foi. Barriga tá crescendo. Agora foi. E como ovário policístico e endometriose não tem menstruação regular, então esse negócio de atrasou menstruação não existia, porque sempre atrasa ou vem 2 vezes no mês, então não tem uma regra.
Então, assim, a gente sempre ficava naquela expectativa de algum sintoma, alguma coisa assim, é gravidez. E não era. E sempre uma angústia, né, de gerar uma expectativa e aquela expectativa não ser suprida. E quando chegou em 2018, que a minha barriga foi crescendo, eu falei, não é gravidez, fiz teste, não era. Falei, o que tá acontecendo? Mas era mais pro lado direito da barriga. E aí eu procurei um médico, mais uma vez, né, a luta por médicos humanos, médicos bons que não te olhem só como mais uma pessoa, né. Ele falou bem assim, ele nem olhou, ele nem me examinou, ele simplesmente falou, não, isso é uma sensação sua. Eu falei, doutor, você lembra, amor? Eu falei, doutor, não é sensação, eu estou mesmo com um bolo na minha barriga aqui do lado. Ele falou, não, é sensação sua, você tá muito ansiosa. Ó, vamos ver aqui, vamos fazer uns exames, mas é só pra tirar isso da sua cabeça. Eu falei, cara, ele não vai nem olhar pra minha barriga. Ok, saímos dali eu fui fazer o exame, ultrassom. No ultrassom, o médico que fez o ultrassom, ele já arregalou o olho de todo tamanho, ele falou assim, então tem uma massa dentro de você. E não sabia dizer o certo onde que estava, porque quando botava o aparelho do ultrassom, aquilo ocupava o ultrassom inteiro, não sabia nem o que era. Era o tamanho de um bebê de 5 meses. Foi o que eles falaram. O tamanho é 17 centímetros. É muito grande. E falando dos médicos, né, assim, tem um que eu me recordo muito bem, que a gente foi fazer uma consulta e ele, quando a gente saiu de lá, a gente saiu arrasado, porque ele falou pra Larissa, falou assim, ó, esquece engravidar. Lembra desse médico? Ele falou assim, esquece. Então a gente recebeu, assim, alguns médicos incentivo. Não, você é nova, tá ansiosa e tal, mas teve um em especial que ele foi muito desumano na sua expressão conosco, né? Da forma como ele abordou do assunto ali quando ele examinou Larissa. Sim, e assim, nesse período, até 2018, tiveram algumas coisas que aconteceram. Em 2015, teve lá na nossa igreja, foi a nossa consagração, né, amor? E aí fizeram um ato profético. E as mulheres da COMBC da sede levaram algumas lembrancinhas. As próprias mulheres também lá de Riviera também foram incentivadas a fazer isso, né? Então elas chegaram com uma lembrancinha, com coisas de neném. E aquele dia oraram por mim e só tinha um ano, foi em dezembro de 2015, tinha 1 ano e meio que a gente estava tinha começado a tentar engravidar. E elas fizeram um ato profético ali, oraram, entregaram aquelas lembrancinhas. E eu tenho até hoje, né, essas coisas de neném, roupinhas, sapatinhos. Durante esses 9 anos foram muitas coisas acontecendo que a gente foi juntando. Eu tenho um estoque lá de coisas de criança. E aí foi isso. Lá na sede tinham Mães Esperando no Senhor, que era dirigido pela pastora Daisy, e todo dia tinham as intercessoras do grupo, então aquelas que desejavam engravidar, no horário de meio-dia, a gente colocava até no despertador para não errar, era o horário que as intercessoras estariam parando para orar pelas tentantes, né? E aí eu colocava assim a mão na minha barriga, orando ao Senhor, falando, Senhor, receba todas as orações hoje e tal. E eu cantava uma música que marcou a minha história, que também faz parte da nossa história. Que eu cantava assim, nada é impossível para ti, nada é impossível, tens os meus filhos em tuas mãos. Que é a música da Gabriela Rocha, mas eu colocava, ao invés do tens o meu mundo em tuas mãos, né? Tens os meus filhos em tuas mãos. Então eu sempre ia cantando, orando ao Senhor e acreditando. Então a gente tenta resumir a história, mas foram muitas coisas acontecendo. E aí quando chegou esse 2018, né, que aconteceu essa questão do cisto que eu tinha lá, na verdade os médicos não sabiam o que eram. Então eu passei por 5 médicos na época, especialistas em endometriose, e todos achavam que era câncer. E eu tenho exames até da época, né, de que os médicos colocavam tumor, né, porque não sabiam o certo. E eles falavam, Larissa... Só não sabia se era benigno ou maligno. A gente não sabe o que é, não tem como saber. A gente vai ter que fazer a cirurgia para ver o que é, porque não tem como saber. A gente tá ocupando aqui, a gente não sabe nem onde que tá. Só sabe que tá aí mais pro lado direito, mas exatamente a localização, não sabe. Então todos os 5 foram unânimes em falar isso, foi muito difícil pra gente. Eu lembro de ver o Rubens bem abatido, né, amor? Foi muito difícil, nossa.
Quando você recebe um diagnóstico desse assim, né? O médico falando, é um tumor, mas a gente tem que saber agora se é benigno ou maligno, só depois da cirurgia para saber, para tirar lá, para fazer biópsia e tal. E aí a gente fica assim, de fato foram dias terríveis, né? Dias maus, como o próprio Jesus diz, né? Que basta cada dia ser o próprio mal, mas esses dias demoraram a passar, menino. Eu vou te falar um negócio. Mandaram me transferir até para uma clínica especialista em oncologia. E eu sinceramente, eu nem sei dizer assim ao certo o que eu senti. Eu tentei não pensar no pior, mas ao mesmo tempo veio uma angústia muito grande. E aí os médicos começaram a falar que eu corria muitos riscos. Inclusive riscos de ter que tirar meu útero, de eu perder os ovários e tal. E eu tive que assinar um termo de consentimento antes da cirurgia, né? Eu assinei um termo de consentimento, inclusive de risco de vida. Então eu tava assim, meu Deus, o que vai acontecer? E eu tentando manter a calma, tentando lembrar, né, das coisas que o Senhor já nos prometeu, das coisas que o Senhor já nos falou, me agarrar na promessa e ir, né? Mas o médico falou pra mim, Larissa, vai ser muito difícil, eu vou fazer de tudo pra salvar o seu útero, vou fazer de tudo, mas eu não tenho como te falar o que vai acontecer nessa cirurgia. Então eu entrei pra cirurgia, eu lembro que os irmãos da igreja, ninguém sabia o que estava acontecendo, a gente não abria, na verdade é uma luta pra gente hoje falar sobre isso, porque é algo muito íntimo, algo que a gente relutou muito pra falar. E a gente está hoje fazendo isso em obediência ao Senhor, porque se fosse pela gente mesmo, a gente não gostaria de abrir isso, porque é algo muito íntimo, algo muito doloroso, e só que hoje a gente entende que isso é algo que o Senhor nos motivou a fazer, algo que o Senhor nos pediu, talvez para que alcance outras pessoas através da nossa história, né? Inspiração de vida, né? Isso. Hoje, inclusive, né, no meu devocional eu estava lendo o texto de Ezequiel 47, no último versículo. Inclusive eu estou lendo Ezequiel. Sério? Vou avançar para o 47. Então, o último versículo do capítulo 47 fala sobre... Ezequiel 47 vem falando sobre o rio, né, de cura e tal. E no final vem falando que por onde o rio passar vai ter vida, né, as árvores vão florescer, vão frutificar. Não vai cair nenhuma folha dessa árvore, e fala que as suas folhas vão servir de remédio e alimento. Então Deus falou muito no meu coração acerca disso, porque nós somos essas árvores, né? Que quando a gente está na fonte de águas vivas, que é o Senhor, a gente floresce, e as nossas folhas têm que servir de remédio e alimento para outras pessoas. Então hoje eu até orei bem angustiada por conta desse período, que para mim é muito difícil. E eu orei falando ao Senhor assim, Deus, se for, eu sei que é da sua vontade, e assim, que realmente sirva como remédio para outras pessoas, a nossa história, né? Então, é isso que tem me motivado a falar sobre esse assunto. É interessante porque nós somos curados para curar, né? Isso. Eu acho que a vida de vocês é sobre isso, né? Vocês hoje estão falando isso daqui, não é à toa, né? Não é para chamar a atenção de um auditório. Eu creio que o Senhor vai usar isso aqui para inspirar outras vidas. Eu creio que existem mães que passam pelo mesmo processo que você, Larissa. Pais que querem ser pai e passam por dificuldades angustiosas, né? Caminho apertado. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar essa história aqui para poder alcançar o máximo de vidas. Amém. Né? Amém.